Olá, estamos começando uma entrevista no meu boletim, no boletim Marco Antônio Villa, e nós conversamos tantas vezes, e é sempre tão importante conversar com o Dr. Gonzalo Vecina. Primeiro, presidente da Anvisa, como vocês sabem, né? Diversas vezes eu tive a honra de partilhar os comentários do Jornal da Cultura com o Dr. Gonzalo Vecina, sempre foi muito bom conversando, em momentos muito difíceis da vida brasileira, né? No momento da pandemia, a pior tragédia sanitária da história do Brasil. E hoje, com muito prazer, recebendo novamente o Dr. Vecina aqui no meu canal, aproveito para agradecer ao Dr. Vecina e já encaixo uma pergunta muito fácil, uma espécie de pergunta a Deus e sua obra, mas não é bem assim. Mas é o seguinte, Dr. Vecina, nesses 100 dias, o que para o senhor foi importante no campo da saúde? O que mudou no Brasil? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Vila, é um prazer imenso e, mais do que isso, uma honra estar aqui com você, um lutador pela democracia, um lutador pela positividade das notícias, positividade no sentido de que as notícias têm que ser verdadeiras, né? Doa quem doer. Então, é um prazer estar aqui, eu estarei sempre que for convidado. Eu também me diverti muito nas vezes que nós estivemos juntos na bancada lá da TV Cultura. Espero que a gente consiga se encontrar mais vezes. Eu acho que nesses primeiros 100 dias, isso não foi só na saúde, veja, o que foi feito? Mais médicos, já tinha, foi relançado mais médicos. Foi relançado o projeto de apoio à estratégia da saúde da família, fundamental. Foi relançado, não mais com o nome de Mais Médicos, foi Mais Saúde, porque está incorporando agora enfermeiras e dentistas. Foi lançado, então, um novo projeto para levar médicos para a periferia. Vamos lembrar que, no tempo dos médicos cubanos, nós chegamos a ter 15 mil médicos trabalhando na periferia das grandes cidades, nos rincões desse país. 15 mil médicos a 3 mil pacientes por médico dá 45 milhões de brasileiros. 45 milhões de brasileiros que da noite para o dia ficaram sem assistência médica. E como esse governo que passou era um governo que negava a saúde, nós poderíamos ter reduzido esse impacto se as enfermeiras tivessem assumido uma parte desse papel, mas isso também não foi nem sequer discutido. Eu sou um fã de que as enfermeiras têm que assumir um papel mais predominante no processo de assistência à saúde. Elas têm conhecimento e precisam usar esse conhecimento para fazer mais coisas pela nossa saúde. Bom, de qualquer forma, saiu aí um projeto Mais Saúde, com uma série de melhorias, né? De novo, vai faltar o Revalida, porque o Revalida virou uma estrutura burocrática dos conselhos de medicina, e o último exame do Revalida passaram 3 pessoas. Agora não passaram 3 pessoas porque o exame estava difícil, passaram 3 pessoas porque o exame foi muito burocratizado, foi mal feito e com más intenções também, né. É difícil comprovar isso, mas, as pessoas que trabalham nesse espaço dos testes e tal, têm referido isso. Mas de qualquer sorte, o fato é que o Revalida não va os médicos que forem contratados, se propuserem aí trabalhar nos lugares que estão sendo oferecidos, não vão ter que passar pelo Revalida, vão passar por um processo de capacitação, etc, etc. E além disso, além do processo de capacitação, eles vão ter dentro da estrutura a possibilidade, de se preparar para fazer o Revalida, de fazer especializações. A perspectiva é que a gente consiga, tendo médicos que não vinham com as condições que os cubanos vieram, eles consigam se agregar ao local de trabalho. O que que precisa para se agregar ao local de trabalho? Além do pagamento, precisa ter acesso à tecnologia para poder ser apoiado no cuidado à saúde. Eu me lembro quando eu me formei, a coisa mais difícil quando eu me formei e comecei a dar plantão, é que eu tinha um medo danado de matar pessoas. Eu tinha medo de matar pessoas. Eu acho que todo médico recém-formado,
Se está começando na profissão, tem medo. Medo do quê? Medo de errar, né, e esse erro custa a vida de pessoas. Então, esses médicos que estão indo para essas periferias viver sozinhos, eles têm esse componente. Isso já foi inclusive pesquisado. A pesquisa do ano 2000 da Fundação Oswaldo Cruz mostrava que esse era um problema para 70% dos médicos que ocupavam as periferias dos sistemas de atenção à saúde. Então, apoio tecnológico com telemedicina, com exames, com teleconsulta com outros especialistas, com a reativação dos núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs que foram desativados pelo Mandetta. Então, é mais do mesmo? Não é mais do mesmo, mas é uma recuperação do mais médico, né. A questão das consultas, exames, etc., que deixaram de ser feitos, né? Tá destinado 600 milhões de reais para mutirão, corujão, essas soluções que são remendos, né? Isso tudo é remendo, né? Remendo. Mas é um remendo necessário. Nós deixamos de realizar milhões de atos médicos nesses 3 anos, porque tudo foi voltado para a Covid-19. E isso está custando vidas, não pela Covid-19, mas por câncer, por hipertensão, por diabetes, infarto, acidente vascular cerebral, falta de quimioterapia, falta de cirurgia para câncer, etc. Então, tem aí um passivo que não vai ser zerado com esses 600 milhões de reais. Esse passivo vai exigir algo que ainda tem que ser proposto, que não foi proposto, né. Então, o que nós vimos no Ministério da Saúde? Número 1, a recomposição de projetos fundamentais para a saúde pública no Brasil. Número 2, a recomposição das equipes do Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade, durante esses 4 anos que passaram, eu estava numa comissão de assessoramento do Conselho Nacional de Justiça, sobre judicialização, e eu tive a oportunidade de participar com membros da equipe do Ministério da Saúde. Era absolutamente inimaginável, não dava para imaginar, né, você sentar com um major, um tenente, absolutamente ignorantes de qualquer coisa da saúde, e tentando falar de prevalência, de incidência, de doença, e com aquela autoridade de um militar, né, de um cara que tem supostamente uma capacidade de comando sobre outras pessoas. Então, tudo isso foi uma destruição. Retomar o programa de fornecimento de medicamentos nas farmácias. Nós tínhamos no início desse governo passado 30.000 farmácias que distribuíam medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e anticoncepcionais. Esse número caiu para menos de 20.000 nesse período. E essas doenças são doenças fundamentais. 20% do Brasil é hipertenso, 10% é diabético. E diabetes e hipertensão são doenças muito importantes do ponto de vista da mortalidade brasileira, porque a primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares. 35% da população brasileira morre de doenças cardiovasculares. E o que provoca uma doença cardiovascular? A hipertensão e a diabetes. Então é fundamental que esses medicamentos continuem sendo distribuídos. E temos que agregar mais medicamentos, porque os bons países que têm sistemas de saúde universais como o nosso, têm uma política de assistência farmacêutica. Nós não temos uma política de assistência farmacêutica, temos arremedo disso. E é por conta disso que tem essa brutal judicialização. Os juízes precisam restaurar direitos, e é por isso que tem a judicialização. Por quê? Porque o Estado não faz o que está escrito lá no artigo 196 da Constituição. Então, esses primeiros 100 dias, Vila, poderiam muito sacanamente ser chamado de mais do mesmo. Só que não é mais do mesmo. É reconstruir
o que nos últimos 4 anos foi destruído, né? Quer dizer, profissionais que se diziam especialistas em logística mandaram queimar milhões de reais de medicamentos que sobraram nos estoques do Ministério da Saúde por absoluta incompetência. Então, a minha expectativa no daqui para frente é que algumas novas propostas que têm que ser realizadas surjam. Então, a proposta da organização de filas para atendimento médico de alta complexidade, de média e alta complexidade. Nós devemos isso para o povo brasileiro. Veja, nós sabemos fazer filas. Nós temos o maior programa de transplante público do mundo. E esse programa de transplante é baseado na organização de filas por órgão. Então, tem fila para fígado, fila para coração, fila para pulmão, fila para o fígado, fila para o rim, fila para a córnea. Então, filas. Como é que se organizam essas filas? Por ordem de chegada e por gravidade. Então, a ordem de realização do transplante pode mudar, dependendo do sujeito na fila ficar mais grave e correr o risco de morrer. Então, eu posso, existe uma contínua análise dessas filas e os profissionais encarregados de fazer essa análise, sempre baseado em conhecimentos científicos, em evidências, pode mudar a ordem. Pois bem, tem fila para cirurgia cardíaca? Tem fila para cirurgia oncológica? Tem fila para as grandes cirurgias ortopédicas, joelho e coxo femoral? Não tem. Não tem fila. Tem fila, mas é a fila naquele hospital, é a fila naquele ambulatório. Aqui no estado de São Paulo tem uma fila um pouquinho melhor, a fila da CROSS. A CROSS é um sistema de marcação de exames, de procedimentos do estado de São Paulo que abrange as unidades estaduais. Agora, uma parte importante das grandes cidades do estado de São Paulo oferecem também procedimentos de média e alta complexidade. Então, você pega Diadema, São Bernardo, São Caetano, Santo André, o próprio município de São Paulo, todos têm hospitais e têm ambulatórios de especialidade, ou seja, produzem esse tipo de exame. Então, o que o paciente que precisa fazer uma consulta especializada ou um exame faz? Vai e consegue uma consulta via CROSS, consegue uma consulta via município. Por quê? Porque o sistema do município não conversa com o sistema do estado. O que precisa para conversar os dois sistemas? Precisa que estado e municípios cheguem a um acordo de como organizar a fila, sem que isso implique só, porque é só poder. Essa é a grande discussão, né? Ninguém quer perder poder do quê? Poder de marcar consulta, de não sei o quê. Então, tem que criar uma organização única, estado a estado, ou, mais inteligente, regiões metropolitanas a regiões metropolitanas. O Brasil tem 44 regiões metropolitanas. Cada região metropolitana é uma mancha populacional que tem também acesso a serviços. É suficiente? Geralmente não é suficiente. Então, eu posso resolver o problema da necessidade de mais serviços, criando a possibilidade de transferir pacientes entre regiões que tenham mais recursos. Então, a cidade de São Paulo tem uma quantidade imensa de recursos. 15% das internações realizadas no município de São Paulo são de não paulistanos. Só que isso acontece hoje ao azar. Então, nós temos que criar uma tecnologia, não é difícil, mas tem as suas complexidades, para garantir a existência dessas filas únicas. Temos que caminhar para isso, né? A sociedade brasileira precisa discutir mais seriamente a questão da negócio difícil da privatização. Eu estou usando a palavra mais dura, que é privatização, né, Leon? Mas o que é privatização? Privatização é a criação de algum tipo de cooperação entre o privado e o estatal. Eu quero evitar a palavra público, porque
do meu ponto de vista, a saúde é pública e a ação da saúde é sempre uma ação pública, seja realizada pelo Estado, seja realizada pelo privado. Agora, qual é a vantagem do privado? Bem, primeiro, este país, querendo, não querendo, gostando, não gostando, é um país capitalista. E em sendo um país capitalista, 60% da rede hospitalar brasileira é privada, não é estatal. Então, o setor privado já tem uma participação relevante na assistência médica. E aí fica essa discussão se vai ser estatal, se não vai ser estatal, né? Foram criadas, a partir da reforma administrativa do Bresser Pereira, em 98, a possibilidade de você criar modelos de cooperação com a iniciativa privada. Tem 2 grandes modelos. Um que é cooperação mesmo, na minha opinião, que são as organizações sociais e as organizações sociais civis de interesse público, as OCIPs. É um modelo. Qual é a diferença deste modelo? Esse modelo não tem lucro. Esse modelo não tem remuneração, não pode ter remuneração. São entidades sem finalidades lucrativas que realizam uma atividade sem receber pela atividade. O que ele recebe é pelos gastos. Então, todo gasto tem que ser reposto, porque ninguém vive de graça. Agora, não tem remuneração. E o outro modelo são as parcerias público-privadas, que são largamente utilizadas nessa área de saneamento, estradas, um monte de coisa. Na saúde, temos já um conjunto interessante de experiências. A primeira foi do Hospital do Subúrbio, feito no governo, no primeiro governo, no último ano do primeiro governo do Rui, que é o nosso hoje chefe de gabinete lá da República, presidente da O República. Rui Costa. Rui Costa. Petista. Foi o primeiro governo, a primeira PPP da saúde é lá, Hospital do Subúrbio. Funciona até hoje como um relógio. Aqui no estado de São Paulo, nós já temos em Sorocaba, o Hospital Adib Jatene, aqui na cidade de São Paulo, o Hospital da Mulher, e no Vale do Paraíba, se não me engano, de Taubaté, São José dos Campos. São PPPs. Em Minas, Belo Horizonte, tem uma PPP. O que é uma PPP? É uma relação entre o Estado e o privado mediada por lucro. Mediada por lucro. Estão dando certo? Estão dando certo, né? Hoje o município de São Paulo, praticamente 100% da atenção básica do município de São Paulo está terceirizada para esse modelo. Qual é o problema? O problema é que você contrata alguém para fazer alguma coisa por você e você deixa de definir o que você quer, né? Para que eu contrato um terceiro? Para que ele faça no meu lugar. O que é fazer no meu lugar? É o como. O que continua sendo do Estado. A política pública de saúde tem que continuar sendo do Estado. E aí nós temos cometido esse tipo de desvario, né? De deixar de fazer política pública. Aí se vira uma coxa de retalhos, uma loucura. E hoje existe muita crítica, principalmente dos sanitaristas mais à esquerda, de que isso é uma entrega, de que isso é uma abdicação, de que isso é uma loucura, que a saída está em servidor público, plano de cargo, carreira e salário para o Brasil inteiro, único. Impossível. Impagável, né? Então, eu acho que esse é um outro problema que nós vamos ter que discutir, porque a maioria de nós nem percebe esse problema. Nós temos que discutir, porque é um problema grave. Por quê? Porque gestão mexe com a questão da eficiência. Nós temos que, o Estado brasileiro, além da impunidade, que eu acho que é o pior problema dele, tem que resolver minimamente a questão da eficiência, da utilização de maneira adequada dos recursos que a sociedade coloca à sua disposição através da coleta de impostos.
Então, acho que esses são os dois grandes abacaxis a serem depenados aí no futuro. Tem um terceiro abacaxi que é um pouco menor, que é a questão da ciência e tecnologia. A assistência à saúde no Brasil, pública e privada, consome algo em torno de 10% do PIB. É o segundo maior empregador. Então, tem que haver uma produção de valores para a sociedade, e nós temos que garantir que essa produção de valores gere emprego, gere eventualmente exportações, né? Tem acontecido coisas interessantes. Algumas das grandes indústrias farmacêuticas de capital nacional estão investindo no exterior, né? A EMS comprou fábrica lá na Sérvia para ver se consegue criar um pé na Europa. A Eurofarma está comprando fábricas aqui na América Latina para oferecer os medicamentos produzidos aqui também no Peru, no México, na Venezuela, na Colômbia, né? Outras empresas também estão começando a se arriscar nesse mercado internacional, e se não aparecer nenhum Moro aí no meio do caminho, né? Porque o destruidor de capital nacional, né? Não aparecer nenhum Moro aí no meio do caminho, prenda os bandidos, mas não me transforme as empresas em bandidas, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas existe um potencial aí que depende de auxílio do Estado? Não depende de auxílio do Estado, depende de que o Estado seja menos obstáculo a que essas empresas possam ter uma maior presença no mundo. Então, basicamente, é isso que eu vejo. Eu acho, doutor, eu estava até olhando aqui, a doutora Vicina fez uma síntese, eu até anotei aqui um monte de coisa, muito importante. Eu colocaria assim eu tinha outras questões, mas eu colocaria não sei se uma espécie de última questão, que é a seguinte: eu tive conversando, e sempre converso no canal, com alguns ex-membros da CPI da pandemia do Senado Federal. Foram 6 meses de trabalho, um relatório longo, de cerca de 1.250 páginas. Eu sempre falo, mas não adianta, eu falo, olha, vocês têm uma editora aí no Senado que publica livros muito importantes, inclusive a preço muito barato, alguns clássicos, vocês podiam publicar esse relatório em forma de livro, dar uns 3 volumes, 4, se tanto, eu tenho aqui de coisas jurídicas aqui, seria a mesma coisa, e mandar para, no mínimo, cada município brasileiro, são cerca de 6.500 aproximadamente, né? Ao menos para deixar um registro histórico, olha, isso aconteceu no Brasil e tal. Mas muitos me perguntam e me dizem o seguinte: a CPI acabou em pizza, eles falam, né? As pessoas, assim, do cotidiano, né? E eu falo, não, o Senado tem as suas atribuições, e tem atribuições que são do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Para o senhor que acompanhou aquilo para e passo, que viu tudo aquilo, viu momentos terríveis, citou um deles aí, imagina os militares falando de coisas que não sabiam, não conseguiam nem mandar carga, confundiam Manaus com Macapá, né? Aconteceu de tudo um pouco, foi uma tragédia que nós vimos, né? E o pior que o elemento, que um dos que produziu essa tragédia recebeu 202 mil votos no Rio de Janeiro, foi o segundo deputado mais votado no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o problema também não é só ele, são os eleitores, né? Que é inacreditável a que ponto nós chegamos. Eu pergunto, decepcionou o resultado da CPI? Aquilo poderia ter ido mais à frente? Será que nós vamos virar essa página e falar assim, olha, vamos deixar isso de lado, vamos esquecer 700 mil óbitos? Na sua opinião, como médico, como é que fica isso? Bom, só para não deixar os cariocas muito mal na foto, nós elegemos Ricardo Salles. Não com tantos votos, mas elegemos, né? Uma grande votação, é verdade. O cara da boiada, né? Eu acho que o calcanhar de Aquiles da CPI foram 2. Primeiro, o clima de impunidade, eu já mencionei isso aqui, eu continuo achando o grande problema do Brasil não é mais a saúva, é a impunidade. Agora, a segunda questão que eu vejo aí é que
a posição da Procuradoria-Geral da República, né? Não tem como aquele conjunto de informações ir à frente se a PGR não assume aquilo. Pelo menos para o meu parco entendimento de como funcionam essas organizações. Então, o que eu acho é que uma das coisas que este governo deve à sociedade brasileira é uma revisão mínima do sistema de pesos e contrafreios, né? Nós temos que de freios e contrapesos. Nós temos que verificar como funciona isso. Tem coisas que quase aconteceram no final do mandato e o 8 de janeiro, que fazem parte do mau funcionamento das entidades fundamentais para o funcionamento de uma democracia. Qual é o papel das forças militares? As forças militares têm algo a ver com a manutenção da democracia no sentido que eles imaginam? Não. Né? Porque, como é que faz para que o legislativo não faça o que o, o atual presidente lá da Câmara fez durante esse período todo, que é engavetar os pedidos de impeachment que deveriam ter sido analisados, que deveriam ter sido discutidos pelo Congresso? Como é que faz para uma PGR que também, né, e não foi a primeira vez que a PGR tomou essa decisão de engavetar, só foi em um volume muito maior, né? Mas nós já tivemos engavetadores gerais da República presentes. Então, qual é o problema? O problema é que as instituições que devem garantir a existência de uma democracia um pouco mais civilizada neste país têm que funcionar. Então, temos que revisar o funcionamento. Eu não sei se este vai ser o momento adequado para fazer essa revisão, porque, de fato, o Congresso que nós elegemos é um Congresso muito ruim. Eu espero que, de alguma maneira, essa discussão, o papel seu de informação da sociedade, de alguma forma, nós façamos cair a ficha na cabeça do cidadão brasileiro de que milagre ninguém faz e a responsabilidade do que aqui acontece é nossa, né? Então nós temos que ter mais responsabilidade na manutenção do Estado Democrático de Direito, exigindo que as pessoas que nós elegemos funcionem neste país de forma a garantir o que todos queremos, que é bem-estar social, que só existirá com menos desigualdade, que só existirá com políticas públicas, que nós temos que garantir que ocorram. Perfeito. Olha, bem, eu queria agradecer muito ao Dr. Gonzalo Vecina essa conversa. O Dr. Vecina levantou pontos importantes, eu fui anotando aqui, pensando aqui, e uma série de outras questões aqui para poder, numa outra oportunidade, conversar com o professor Vecina. Uma delas, eu até anotei aqui no computador, se o Brasil precisa de mais médicos ou mais enfermeiros. Aí alguém pode responder, precisa das duas coisas, tal, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tinha uma série, e alguns outros pontos sobre a questão de saúde pública no Brasil. Mas acho que para esse encontro agora aqui, acho que o professor Vicente levantou pontos essenciais. Queria agradecer mais uma vez a gentileza, a tranquilidade na exposição dos argumentos, a riqueza de informações, porque eu acho que a sua exposição, ela sai do campo da retórica. Nós somos muito viciados pela retórica, até porque povos latinos são marcados também por isso, né? Mas é combinar a clareza da exposição com a informação, com dados, né? Eu não sabia, por exemplo, anotei aqui até, que o Brasil tem o maior programa de transplante do mundo. Eu simplesmente confesso que eu não sabia. Absoluto, algo que eu deveria saber, mas não sabia. Então, que é uma coisa que vai ficar agora na minha cabeça aqui, porque toda hora que eu ficar conversando, eu falar, pô, mas nós temos esse tipo de programa e isso custa, né? Portanto, precisa ter recursos orçamentários para manter tudo isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a
enorme gentileza do professor Vecina, e uma outra vez, um outro encontro conosco aqui no canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Queria só fazer uma ressalvazinha aí, é o maior programa público de transplante de Público. órgãos do mundo, Tá, público. perfeito. Porque o programa americano é o maior que existe. Números a números, nós somos o segundo maior programa do mundo. Mas público é o maior programa de transplante de órgãos do mundo, tá certo? E dizer para as pessoas que vierem eventualmente nos assistir que não fiquem desiludidas. A verdade deve emergir para que a gente enfrente essa verdade de maneira mais adequada, mais correta, não sejamos ingênuos. Então é fundamental que a gente não perca a capacidade de acreditar de que um futuro melhor é possível, se nós quisermos. Muito obrigado, Vila, e parabéns pelo seu trabalho fantástico aí de informador da nossa sociedade. Valeu. Obrigado, doutor.